Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou mostrar um aplicativo que eu já estou criando há algum tempo e eu deixei parado aí por uns meses, né? Porque eu cheguei nos 90% de conclusão dele, mais ou menos. Então faltam esses 10% que são os ajustes finais e faltam algumas coisas que eu preciso mudar. E já serve para você ver também que esse sprint final, quando falta pouco para terminar um aplicativo, não quer dizer que falte pouco trabalho, né? Às vezes, pelo contrário, tem coisas que você tem que se dedicar até muito mais do que alguns outros aspectos, né? Porque vai chegar na mão do usuário final e você tem que garantir que o aplicativo está redondo em todos os sentidos. Você vê que não é um aplicativo simples, tá? Então, se você olhar aqui a estrutura aqui na esquerda, ó, tem várias pastas, né, vários packages, tem vários arquivos, então ele é bem extenso, tá? Eu diria que é um aplicativo aí de média complexidade, tá? Então é legal você ver isso, por quê? Porque, por exemplo, na série que eu falo sobre como criar um aplicativo do absoluto zero, é um aplicativo bem simples, tem uma tela, tem pouca funcionalidade, né? E é claro que tem que ser assim, porque para quem está começando precisa entender certos conceitos, construir uma base e ir evoluindo ao longo do tempo, com mais experiência e com novos aprendizados. Né? Agora eu acho interessante você ver um aplicativo um pouco mais complexo do que aquele, para você começar a entender quais são os pensamentos que a gente tem, no que a gente tem que pensar enquanto a gente está desenvolvendo o aplicativo. Claro que eu vou falar bem por cima, não vou passar pelo código, tá? Eu vou passar pelo aplicativo em si, falando sobre cada tela, algumas meio por cima e outras mais especificamente. E dizendo o que eu levei em conta para tomar cada decisão, ou as decisões mais importantes, né? Então vamos lá. Primeira coisa, esse aplicativo se chama Read or Not, ler ou não ler em português, ou algo assim, né? E o que ele faz? Para que ele serve? Ele serve para descobrir livros que você não conhece. Então eu queria criar algo que fizesse a gente sair da nossa bolha de livros que a gente já conhece, ou seja, os livros que são mais bem publicados ou mais bem avaliados, que são sugeridos por outras pessoas, né, que os nossos amigos falam a respeito, que a gente procura e acha fácil na internet. Né? Então são livros que são meio desconhecidos, né, que talvez possam ser interessantes para a gente, mas a gente nem sabe, nem tem ideia de que eles existem. E de onde eu tirei esse conceito? Eu tirei de uma maneira que eu digo para você usar para você mesmo criar aplicativos para depois poder aplicar na estratégia para conseguir um emprego mais rápido na área de TI como desenvolvedor de software, que é pegar dois conceitos distintos e unir eles em um único aplicativo. Então, da onde eu tirei essa ideia? Você pensa em descobrir livros que eu nunca teria a possibilidade de conhecer. O cerne disso é basicamente o Tinder e todos os apps de dating, na verdade, né? O primeiro deles foi o Tinder. Então, o Tinder serve para quê? Para descobrir pessoas novas que você provavelmente não teria a possibilidade de conhecer se não fosse aquele aplicativo. Só que esse é um conceito aplicado, no caso do Tinder, para encontrar pessoas para sair, para se relacionar. Então, mas o cerne do conceito é o mesmo em ambos, né? E foi esse cerne de conceito que eu me inspirei. Só que eu peguei esse cerne e ao invés de aplicar a encontrar pessoas, eu apliquei a encontrar livros, né? Então, isso é algo que você pode fazer para você criar os seus próprios aplicativos diferentes, né? Que não sejam iguais aos aplicativos que todo mundo faz. Outra coisa, essa é a primeira tela, né? Então, aqui é onde a pessoa pode fazer o login, né, entrar no aplicativo com um usuário dela ou fazer o cadastro, né, se cadastrar para realmente poder usar o aplicativo. Aí você já vê uma coisa diferente, né? Eu não tenho um campo de usuário e senha. Por quê? Porque eu não quero possibilitar a pessoa se cadastrar com usuário e senha, já que eu demoraria mais tempo do que eu queria para poder tratar todos esses dados, né? Então eu teria que validar o usuário dela, validar a senha dela, e envolveriam outras coisas que eu não queria ter a preocupação. Então eu coloquei apenas a opção de fazer o login com a Google. O que significa fazer o login com a Google? É fazer o login com o Gmail, né? Então, se a pessoa tem Gmail, ela vai conseguir fazer o login direto. Se ela não tem, ela precisa fazer um cadastro, né? É o que eu escrevo aqui, ó. Não tem uma conta Google, faz o sign up. Só que esse sign up, que é o cadastro, não foi criado por mim. Então eu também não tenho esse trabalho, eu simplesmente direciono a pessoa para o site da Google, do Gmail, e ela se cadastra lá, e quando ela voltar para o aplicativo, ela pode fazer o login com o Gmail dela diretamente. Isso também tira o peso das minhas costas de gerenciar cadastro de usuários. Então eu não tenho que me preocupar com os dados dessas pessoas, com a segurança dos dados, né? Com encriptar senhas, com tokens de sessão, entre tantas outras coisas que talvez você ainda não conheça, e tudo bem, não se preocupa com esses nomes agora, tá?
Mas tudo isso eu não me preocupo, porque é a Google quem vai estar gerenciando para mim. Tá? Então, se o usuário clica em Login with Google, ele é apresentado com essa tela aqui. E essa tela nem fui eu que criei também. Eu uso um serviço da Google que eu chamo no próprio Android para trazer essa tela aqui. Então, nada disso também eu tive que criar. Simplesmente eu vou ficar ouvindo para esse serviço para ver qual usuário a pessoa vai escolher. E a Google vai se encarregar, por mim, de verificar que esse usuário está logado, está cadastrado e está tudo correto em relação às informações dele. Né? Então, por exemplo, eu vou selecionar esse usuário aqui meu, e você vê que aparece o loading, então tudo isso é consciente. Quando a gente está fazendo uma requisição para a internet, acessando algum serviço da internet, a gente não tem uma garantia de quanto tempo isso vai demorar. Então, eu não posso deixar o usuário numa tela em branco enquanto essa requisição acontece. Por quê? Pode ser que seja questão de milissegundos ou pode ser que seja questão de vários segundos. E a pessoa ficar sem resposta nesse tempo é muito prejudicial. Ela pode achar que o aplicativo está quebrado, né? Pode achar que nada está acontecendo e aí pode desistir de usar o nosso aplicativo. Então a gente coloca o loading também por isso, ok? Aí você vê que já aparece uma tela com um livro aqui, né? E ali embaixo você vê uma das coisas que eu também me inspirei do Tinder, né? O xizinho para descartar e o coraçãozinho para dar um like. E aqui você vê que tem a capa do livro, que também é de um serviço que eu estou usando, né? Então, eu tenho um servidor no qual eu acesso os dados de livros. E esses dados vêm de uma outra fonte que tem as fontes de dados de livros no mundo. Né? E eu consigo pegar a capa, que é uma imagem. Então, essa imagem não foi eu que criei, já é fornecida por esse serviço que eu acesso. Tem o nome do livro aqui, tem os dados principais de forma bem sucinta aqui em cima, que eu acredito que são os dados mais importantes em questão de resumo do que esse livro significa para quem está interessado. E aí vem aqui embaixo, repete o título do livro, o subtítulo do livro e quem é o autor, ou quais são os autores desse livro. Mas por que eu repito o título aqui, por exemplo? Isso é uma escolha consciente, tá? Não é por acaso. Porque eu não tenho controle sobre qual o tamanho do título do livro que eu vou exibir. Pode ter livro que nem esse, que só tem uma palavra de poucas letras, mas pode ter livro com um título gigantesco, como existem alguns casos aqui. Talvez a gente chegue neles. Então, o que acontece? Eu não posso exibir o título completo de um livro cujo título é muito grande, a ponto de quebrar o meu layout e vir estendendo esse título até aqui embaixo. Ficaria tudo desalinhado, ficaria muito estranho. Então eu fixei essa largura e essa altura aqui, que é a área de título do livro, a área principal de título do livro. Só que se esse título for se estender além dessa área, eu corto ele aqui, coloco uma elipse, né, os 3 pontos, para abreviar ele. Então, por esse motivo, a pessoa talvez não veja o título inteiro aqui em cima. Esse título pode estar cortado. E eu não posso garantir que a capa do livro vai ter o título tão explícito quanto essa capa aqui, porque eu não tenho controle nenhum sobre a capa. Então, eu repito o título aqui em um espaço maior, no qual eu vou exibir o título completo, independentemente de quantas letras ele tenha, e eu vou exibir também os outros dados. Mas a escolha é consciente dessa repetição, tá? Então, é uma questão de usabilidade, tá? Para não esconder informações do usuário em detrimento de uma beleza de layout. Depois, mais para baixo, você vê que tem o summary, o resumo desse livro, né? Do que ele se trata e tudo mais. Alguns livros vão ter um resumo maior, outros livros vão ter um resumo menor, mas isso depende também do serviço e dos dados que eu coletei, certo? Agora, vamos dizer que eu vou dar um dislike nesse livro. Eu não gostei desse livro, não quero saber dele. Eu clico nesse X e aí você vê o loading de novo, porque ele está carregando os dados lá do meu servidor. Então, eu não sei quanto tempo vai demorar isso. Eu preciso colocar esse loading para indicar que algo está acontecendo. E aí você vê que surgiu aqui um livro do Trump. Tá? Não tinha um livro pior para aparecer, provavelmente, mas beleza, vamos lá. Então, mesma coisa, tem a capa, tudo mais, só que esse aqui tem, além de tudo, tem um rating, né? Tem uma qualificação. Alguém, uma pessoa, deu uma qualificação para esse livro. Tem uma qualificação de 4 estrelas, 4 de 5. Você vê que é intuitivo isso aqui. É uma demonstração em imagens, não é uma demonstração em texto. Então, se você pode facilitar para a pessoa entender de uma outra maneira que não seja escrito, 4 de rating, por exemplo, ou 4 estrelas, ou algo assim, você pode usar ícones e imagens para fazer isso, né? Que é o caso que eu usei aqui. E outra coisa que você repara, quando o livro não tem rating, quando ele tem 0 rating, no caso do anterior, por exemplo,
essa área nem aparece. Então, a gente deixa isso também tratado. Por quê? Para não haver confusão para o usuário. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que pensar. E às vezes fazem parte do negócio, não tanto da tecnologia. Por isso que é importante você começar a analisar nos aplicativos que você usa o que está acontecendo em questão do layout, em questão da usabilidade, tentar imaginar por que os desenvolvedores desse aplicativo fizeram essa escolha aqui, de colocar esses dados desse jeito. Ou por que essa tela leva para aquela outra tela e não para uma outra maneira de fazer isso, né? E você pode ir tentando descobrir certas coisas que vão se aplicar a qualquer aplicativo depois. Agora vamos dizer que não vou dar like nesse livro não. Vamos dar like nesse livro aqui, tá? Então eu vou dar um like nesse livro e você vai ver que também carrega e aí ele aparece, uhul, it's a match. Então combinei com o livro. Claro que um livro, né, isso eu me baseei no Tinder, é claro que um livro não tem a possibilidade de te dar um like de volta. Então todo livro que você dá like, você vai ter uma combinação com ele, certo? Mas eu achei interessante deixar esse conceito aqui. Eu poderia mudar, né, e deixar só os livros que você deu like, mas eu gostei do conceito de match, de combinação. E aí você vê que aparece aqui a capa do livro e o título dele, de forma bem simplificada. E aí você pode ver os detalhes ou escolher não agora. Então eu quero ver os detalhes desse livro. Se eu escolher não agora, ele simplesmente fecha essa janela e você pode continuar vendo novos livros para dar like ou dislike. Então pode continuar explorando, né? Então por que a gente dá essa opção? Porque algumas pessoas podem usar de uma maneira e outras de outra maneira. Então pode ter gente que quer dar um like e ela já quer ver aqueles detalhes, porque ela põe um peso muito grande em cada like que ela dá. Já em outras pessoas, pode ser que ela não dê tanto peso ao like. Ela quer rushar, digamos, de certa forma. Ela quer fazer algo bem rápido, então ela quer escolher dar like em vários de uma vez. Então, ela não vai ver detalhes, ela vai dar like, vai dar like, vai dar like, vai dar like, e só depois ela vai ver a lista de likes dela para analisar cada um daqueles livros, né? No nosso caso, vamos ver já os detalhes. Então, eu clico em Details, você vê que tem uma animaçãozinha aqui que foi bem rápido de passar para cá esse botão, tá? E aí carrega os dados desse livro em detalhes, e você vê que tem algumas coisas diferentes, né? Agora, aliás, uma única coisa diferente. Eu tinha o plano de colocar mais coisas, mas ainda não fiz, né? Então você tem aqui a opção de comprar na Google. Eu poderia colocar mais opções, de comprar na Amazon, por exemplo. Então a pessoa já é redirecionada para uma página onde ela pode comprar esse livro. Então a gente facilita a vida dela para encontrar esse livro, já que ela gostou dele, certo? Agora tem um detalhe, não sou eu que estou vendendo o livro, eu não tenho um serviço de venda de livros, eu uso também um serviço externo. E nesse caso eu não ganho nada com isso, mas pode ser que num futuro a gente possa criar o nosso próprio serviço de venda de livros e se beneficiar com isso, né? Então, uma parte da venda ou entrar em algum tipo de acordo com um revendedor de livros e ganhar porcentagem em cima disso. Então, abrem possibilidades. Então, esse serviço de compra de livro não está dentro do aplicativo. Ele simplesmente chama um serviço externo, nesse caso, o serviço da Google. Se a gente voltar, vou clicar aqui no botãozinho de voltar, você vê que faz a animaçãozinha de volta aqui do menu. E aí você vê que mudou o livro, né? Narrative Economics. Entre essas informações, tem, por exemplo, qual é a categoria, né? Então, esse livro está na categoria de psicologia. Agora, se a gente abrir esse menu, a gente pode ir em Settings. E aqui é uma área que eu não alterei muito, tá? Então, esses ícones estão bem zoados, eu precisaria rever isso aqui. Mas vamos lá. Na categorias de interesse, a gente pode selecionar quais categorias a gente tem interesse em livros, né? Então, no caso, só psicologia está selecionado, por isso só aparecem livros de psicologia. Agora, se a gente selecionar, por exemplo, vou tirar a psicologia e selecionar só história, ou quero selecionar psicologia e história, ou não, eu quero história e business. Se eu confirmar aqui, isso vai ser aplicado, você vê que aparece o loading de novo, porque está comunicando com o banco de dados, está guardando esse dado para esse usuário, né? Então, essa é uma informação exclusiva desse usuário. Se eu voltar no Explorar agora, você vai ver que aparece uma categoria diferente, a Business, né? Então não vai mais aparecer psicologia, vai aparecer Business ou History, né, que a gente escolheu. Se eu excluir esse aqui, aliás, se eu der dislike, vai aparecer Business de novo, se eu der dislike, vai aparecer History, tá? Então agora apareceu um livro de história, ou da categoria História, não necessariamente de História, tá? Se eu abrir de novo aqui o menu, a gente tem aqui a opção também de Matches, né? E nos Matches tem a lista dos livros que a gente já deu like, ou que a gente combinou, né? Então tem uma lista aqui de livros.
Se eu quiser acessar algum livro para ver os detalhes dele, eu posso simplesmente clicar e tem uma animaçãozinha também que faz isso. E aí é a mesma coisa que a gente já viu, né? Se eu voltar, você volta nos matches. Uma coisa que faltou eu fazer aqui, e que é um pouco mais complexo do que pode parecer, é que eu arrastando essa lista, esse componente inteiro deveria ser arrastado para cima, como acontece na página de detalhes. Por exemplo, ó, eu arrasto essa página para cima, ela inteira sobe, né? Todo esse retângulo branco com bordas arredondadas vem para cima. Mas aqui, não. Por quê? O conteúdo dessa página aqui, desse widget, né, desse componente, é uma listagem. E tem uma certa complexidadezinha para a gente fazer isso subir, então eu acabei deixando mais para frente. É uma das coisas que falta eu fazer nos 10%, tá? Então, claro que dá para usar o aplicativo? Dá, mas fica estranho, né? Um pouco estranho. Mas vamos lá. Agora, falando mais especificamente sobre o menu, né? Por que eu escolhi esse menu? Porque tem algumas opções aqui que eu não queria concentrar em uma única tela. Então vamos lá para explorar, que é a tela principal exatamente do aplicativo. Existem algumas maneiras da gente mostrar várias opções de áreas ou de segmentos do aplicativo, né? Uma delas é aqui embaixo, a Bottom Navigation Bar, né? Você já deve ter visto, por exemplo, o Instagram usa, se eu não me engano, né? E aí eu poderia colocar essas opções de explorar, matches e settings e talvez até logout aqui embaixo em uma barra. Mas por que eu não fiz isso? Porque ficaria confuso para o usuário, já que essa tela aqui é a principal do aplicativo, é o motivo do aplicativo existir, que é dar dislike ou like, ou aliás, descartar e dar like em um livro. Eu não quero que essas ações estejam competindo com as outras ações para mudar a seção em que a pessoa está. Então, por isso eu separei essas seções em um menu lateral, certo? E esse menu lateral pode ser na esquerda ou pode ser na direita, tanto faz. Tem algumas guidelines do Material Design, que é um design criado pela Apple, mas não necessariamente você precisa seguir a risca. Geralmente isso fica na esquerda, eu coloquei nesse caso na direita, certo? Então aqui você consegue ficar na seção de explorar, você consegue mudar para a seção de matches, você consegue mudar para a seção de settings. E você vê que cada seção tem o seu nome escrito aqui em cima, no título da página. E você vê uns detalhezinhos que eu coloquei aqui atrás também, que tem o que eu diria que é o ícone do aplicativo, que é um R, duas barras verticais e o N. E para quem entende um pouquinho de programação vai saber que o barra barra, os dois pipes verticais significam ou, então read or not. Tá? Isso é só um detalhe que pode fazer uma diferença, é algo legal e interessante de ter aqui no fundo. Talvez fique muito poluído, eu não achei, então eu deixei. Agora, no menu, a gente tem aqui o nome do aplicativo, por quê? Porque eu quero que a pessoa fixe esse nome, né? Então, toda vez que ela abrir o menu, ela vai ter a possibilidade de ler o nome do aplicativo aqui, né? Então, caso ela esqueça alguma vez, ela vai ter a chance de ver aqui. E mais do que isso, né? Tem a questão de que quanto mais a gente vê alguma coisa sendo repetida, mais a gente se acostuma com ela. É o exemplo da Coca-Cola, né? Que antigamente ninguém gostava de Coca-Cola, pelo menos é a história que eu li, né? E aí com a propaganda, a Coca-Cola foi aparecendo cada vez mais e de ficar tanto batendo na cara das pessoas, né? Aparecendo para elas, as pessoas foram se acostumando com a marca e por esse costume foram consumindo cada vez mais, né? Claro que tem a questão do gosto, se fosse uma porcaria completa, ninguém ia gostar, mas tem essa questão de aparecer. Então, por isso a gente coloca o título aqui. Eu fiz essa escolha, na verdade. Aqui embaixo tem o e-mail que a pessoa acessou, então é basicamente a conta com a qual ela está logada, é uma informação para ela saber que ela está usando esse e-mail aqui. E em seguida, lá embaixo, né, depois de todas as sessões principais do aplicativo, você tem o logout para a pessoa poder realmente sair do aplicativo, né? Agora, como funcionam as escolhas de sessões do app? Por que eu escolhi explorar, matches e settings? Porque são sessões que fazem sentido por si só, né? Então, aqui o explorar é a funcionalidade principal do aplicativo, é a razão dele existir. Nos matches, é uma maneira da pessoa acessar os dados que ela criou através da seção principal, que é o explorar. Então não adianta nada ela dar like se conseguir matches, se depois ela não consegue fazer nada com esses matches, com essas combinações. Se ela não tiver como acessar os livros que ela já gostou,
não tem também muito propósito. Então isso também faz parte. Só que não faz sentido eu colocar tudo em uma tela só, né? Não daria para ter a questão de explorar novos livros e ao mesmo tempo ter uma lista dos livros que a pessoa já gostou. Tem que ser coisas separadas. Então a gente coloca em contextos separados. Settings também, é uma questão de configuração do que a pessoa quer ver, de quais tipos de livros ela quer ver. E nesse caso, simplesmente tem essa configuração e tem aqui o About também, que é o sobre, né? Mas poderia ter outras configurações, por exemplo, configurações de cor ou configurações de tamanho de letra, já que faz sentido porque é um aplicativo de livros, talvez a pessoa queira aumentar a letra ou algumas coisas assim. Então, qualquer outro tipo de configuração do aplicativo de forma geral, eu coloco listado aqui, né? Então, essa também é uma escolha consciente que a gente tem que fazer. E o logout, se eu clicar em logout, eu saio completamente do aplicativo. Então é isso, eu vou parar por aqui porque eu tinha muito mais coisa para falar, só que esse vídeo já ficou muito longo. E se você gostou desse formato, se você quer saber mais e acha que eu deveria fazer mais vídeos desse tipo, deixa nos comentários, deixa seu like também, tamo junto.